meu filho, minha filha, que a fofoca da política tá boa e o assunto que não quer parar, não quer calar, que todo mundo tá falando essa semana é o quê? Simplesmente o filho do ex-presidente, eterno meu presidente Jair Messias Bolsonares, ele simplesmente falou pra galera assim, ó, se liga, tô bolado, tô com medo, claro, não, brincadeira, não falou isso, mas é claro, ele fez o quê? Decidiu ficar nos Estados Unidos, falou, não vou voltar pro Brasil. Por quê? Porque os caras estão me perseguindo, eu tenho família, eu tenho filho pequeno. E outra, uma coisa que a gente tem que entender. Muita gente está falando assim, Eduardo Bolsonaro fugiu, olha lá o fujão. Não é nada disso, gente, olha só. Tem um pensamento do professor Olavo de Carvalho que ele dizia assim, ó, para lutar, não tem como lutar contra uma ditadura dentro dela. O que isso significa? Como é que uma pessoa vai ter força para lutar contra a ditadura do judiciário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, sendo que essa pessoa está presa dentro dessa ditadura? Não tem como. Você dentro da cadeia, você faz o quê? É só a gente usar alguns exemplos. Por exemplo, o ex-deputado Daniel Silveira, que está preso aí há, sei lá, 4 anos quase ou mais, ele tem condição de lutar em prol da democracia que está sendo usurpada aqui dentro do Brasil? Não tem. Por quê? Porque ele já é uma vítima dessa ditadura. Então não tem como ele fazer nada. A única coisa que, na verdade, ele tem que esperar que alguém aqui fora faça algo por ele para que ele possa sair de lá, bicho. A gente tem falado aqui há semanas sobre as vítimas do STF, as vítimas do Xandinho, que são as pessoas que foram presas injustamente no dia 8 de janeiro, naquele quebra-quebra que teve lá no 8 de janeiro, e eles estão presos por crimes que não cometeram, e crimes absurdos. Por exemplo, uma das acusações, um dos crimes que eles são acusados, e 480 já receberam sentenças, né? Por exemplo, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Primeiro que tentativa não é, né? Tentou, enfim, mas a abolição do Estado Democrático de Direito. A pergunta é, aquelas senhorinhas com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil amarrada no pescoço, tem força? Tinha força? Força muscular, não estou falando... Você acha que ela tinha alguma força para abolir o Estado Democrático de Direito? Pensa bem, né? E aí essas pessoas, a gente já falou aqui várias vezes durante as últimas lives e vários assuntos falando o quê? São senhoras de 60 anos, 70, 38, mães, avós, vovô, vovó, mamãe, papais, tudo preso longe dos seus filhos, longe de suas famílias, e estão presos por crimes que não cometeram. Por exemplo, tem um outro crime lá que eles falam que é tentativa, tentativa não, tentativa é isso da abolição, mas tem outro lá que é de formação de quadrilha, sei lá, de tentativa armada. Não tinha nenhuma arma, não foi encontrada nenhuma arma. Eu tô falando isso na minha cabeça, assim, que eu me lembro, mas para eu falar mais corretamente, tinha que ler tudinho aqui para você as acusações. Só que a gente tá chande de saber, que, cara, olha, tudo ali é um absurdo. Então não precisa nem ficar lembrando aqui, é só você saber que estão presos injustamente. Porém, existe uma parcela da sociedade que está muito feliz, muito contente que essas pessoas estão presas, porque realmente acreditaram e caíram na narrativa de que essas pessoas causaram ou tentaram causar um golpe de Estado. Uma pergunta que não quer calar é, como, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que está sendo investigado, aliás, foi investigado, agora a PGR já colocou a denúncia vai ser votada agora dia 25, na primeira turma do Superior Tribunal Federal, para saber se eles aceitam a denúncia para então fazer o julgamento, e daí vai, já é o jogo de cartas marcadas, já está tudo escritinho nas estrelas pro golpe que na verdade é um golpe branco que essa rapaziada tá dando. E olha, o pior é saber que tem uma grande parte da população que está caindo nessa história. Um resumão de tudo que está acontecendo, o que rolou? Recentemente a gente acompanhou várias situações em que parece que as coisas estão melhorando e que uma ajuda externa
pode, não vou dizer parar o que o Xandinho está fazendo, mas pode pelo menos deixar o Xandinho mais calmo. Se acalma, Xandinho, para de fazer essas coisas. E realmente algumas coisas aconteceram que deixam a gente até com esperança no coração. Quer ver um exemplo? Quando o diretor da OEA, o relator, aliás, o representante da OEA, relator, veio até o Brasil, todo mundo falou, não vai dar em nada, e a gente ainda está esperando para ver no que vai dar, mas naquele período ali, incrivelmente, o Xandinho liberou as redes sociais de algumas pessoas. Por exemplo, do Monark, que estava com as suas redes sociais bloqueadas desde 2022, e outras pessoas que tiveram as suas redes sociais desbloqueadas. E aí aconteceu essa semana, mais especificamente no domingo, né, domingo à noite, aí veio na segunda, foi na terça, não lembro agora de cabeça, mas Eduardo Bolsonaro fez um vídeo lá dos Estados Unidos, o título do vídeo era a decisão mais difícil da minha vida, e ele decidiu permanecer nos Estados Unidos ao invés de voltar para o Brasil. Só que muita gente começou a chamar ele de covarde. Olha, ele primeiro abriu mão do seu salário de deputado federal, de todos os benefícios, ou seja, ele tirou uma licença sem remuneração, ou seja, não vai receber dinheiro e vai ter que se virar lá nos 30, claro que ele tem um dinheirinho guardado, tem uns amigos que podem ajudar, mas não tem mais salário, não tem mais benefício. E lá ele não tem status de deputado federal. Apesar que esse negócio de status de deputado federal aqui no Brasil não tá falando de nada, né? Vide Daniel Silveira que tá preso, e outros que estão na mira do STF. Então assim, o cara falou, vou ficar aqui, não vou retornar para o Brasil. Por quê? Porque ele quer lá, com muito mais condições e liberdade, lutar contra a ditadura que está instaurada no Brasil. E é óbvio que isso está acontecendo. E aí, uma coisa que aconteceu que chamou a atenção de todo mundo é o seguinte, milagrosamente, o PGR e o Alexandre de Moraes disseram que não iam mais pegar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Porque, inclusive, foi um dos principais motivos dele ter decidido ficar nos Estados Unidos. Porque Lindbergh Farias, né, PTzinho lindinho, o namorado da Gleisi Hoffmann, a amante da lista da Odebrecht, lindinho, simplesmente juntou mais com a galera lá do PT e fez um pedido ao STF diretamente pro Alexandre de Moraes. Interessante, não tem mais sorteio não, né? O cara falou, não, deixa que eu resolvo isso aqui, eu que mando essa parada. Chegou na mão dele lá, eles pediram para tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Só que o PGR pediu no dia 27 de fevereiro, né? Dia 27 de fevereiro, o PGR, o Gonê, aliás, desculpa, o Alexandre de Moraes pediu ao Paulo Gonê, falou assim, deu o seu parecer aí sobre esse pedido do PT a respeito de pegar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Você tem 5 dias para fazer isso aí. Bom, passaram-se 18 dias e a PGR não deu seu parecer. Ficou por isso mesmo. Todo mundo começou a achar que, eles estão esperando o Eduardo Bolsonaro voltar pro Brasil para então, lapo no passaporte dele. Aí, todo mundo falando Eduardo, o pessoal que tava lá, Paulo Figueiredo, Constantino, todo mundo lá, Alan dos Santos, todo mundo falando, rapaz, se eu fosse você, eu ficava aqui, não volta não, bicho. Lá você não vai arrumar nada, bicho. Lá você não vai conseguir nada da tua vida, mano. Fica por aqui, parceiro. Fica por aqui. Beleza. Dia foram passando, até que domingo ele chegou e vou ficar. Diga ao povo que fico. É interessante porque quando a gente lembra dessa frase da independência, né? Se é para o bem de toda a nação, diga ao povo que fico, se repetiu agora com o Eduardo Bolsonaro. Se é para o bem da nação, diga ao povo que fico. É o dia do fico do Eduardo Bolsonaro. Fico lá nos Estados Unidos para lutar externamente por essa maldição que está acontecendo aqui no Brasil a respeito de liberdade de expressão, a respeito de liberdade de pensamento e todas as outras cositas mais que a gente sabe, né? E o mais impressionante, só não vê quem não quer, que os únicos perseguidos pelo atual governo e pelo STF desde 2019 são apenas os parlamentares e as pessoas com espectro político à direita. O pessoal de esquerda pode fazer o que quiser, pode roubar, pode matar, pode tacar fogo na estátua do Borba Gato, não interessa. Vamos pegar a Débora que sujou com batom. Eles estão assim. Bom, aí eles vieram com essa parada aí do passaporte. Quando o Eduardo Bolsonaro falou que não ia voltar pro Brasil, milagrosamente, 1 hora depois, pum, o Gonê deu o parecer, não, acho que não deve pegar o passaporte do cara.
Aí, menos de uma hora depois, Xandinho. Então, vou arquivar aqui o pedido do PT. Mesmo o Lindbergh Farias tendo ido lá, né, e falado lá num vídeo que ele fez nas redes sociais, junto com um camarada lá, que eu não lembro o nome dele, porque esses caras do PT eu não tenho a menor importância pra minha vida, eu nem lembro o nome dele, mas um outro lá chegou e falou assim: nós acertamos em cheio, porque se ele pisasse aqui no Brasil, com certeza, ao nosso pedido, Alexandre de Moraes ia apreender o passaporte dele. Ou seja, os caras confessaram que queriam tirar o passaporte dele por uma questão política, né? Porque o cara não cometeu crime nenhum. Eles falam que ele está atentando contra a soberania brasileira. Ué, mas quando o Lula estava sendo investigado, estava nos inquéritos lá da Lava Jato, o PT viajou pelo mundo inteiro pedindo ajuda para tudo quanto é lugar. A Gleisi Hoffmann foi na TV Al Jazeera. Vocês lembram disso? Ah, eu tenho boa memória. Ela foi na TV Al Jazeera pedir ajuda lá ao pessoal do Oriente, né? Porque a gente é do Ocidente, eles são do Oriente. O pessoal do Oriente Médio, ou seja, a galera dos terroristas lá, os caras que... Eles queriam ajuda desse pessoal, cara, olha que loucura. Mas eles podem pedir ajuda internacional. A gente não. Só que a diferença é que eles pediram ajuda pro Lula e o Lula de fato cometeu vários crimes. É um ladrão. Inclusive tem uma piadinha pra contar pra vocês daqui a pouquinho aqui no finalzinho. Então assim, ó, cara, tudo isso que tá acontecendo, e o que mais me chama atenção é que parece que aquelas piadinhas que se faziam dizendo assim: ai, vamos brincar aqui, vamos apostar quem que vai perder o passaportes primeiro, que os ministros fizeram entre eles quando começou esse papo de lei que poderia retirar, de sanções americanas que poderiam retirar os passaportes, e também tem a lei lá, a lei Magnitsky, que pode assassinar a vida financeira de uma pessoa, né, tirando aí contas bancárias, não pode mais fazer negociações bancárias através do serviço SWIFT, né, SWIFT, que é o serviço bancário que todos os bancos ligados a bancos americanos usam para fazer transferência internacional e interna também. Né? Por exemplo, eu que tenho um canal no YouTube aqui, quando eu consigo, depois de muitos meses, atingir algum valor lá para receber, é pelo sistema SWIFT que eu recebo esse dinheirinho. Então o que acontece, cara? O cara tá ferrado, tá na mira. Aí agora parece que a piada acabou. E eles fingem que não estão preocupados. E também fingem que não tinham a intenção de tirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Será que isso é verdade? Bom, e aí eu quero chamar a atenção para essa notícia que saiu aqui, ó. Ó, essa aqui é interessante. Em jantar, saiu na Revista Oeste. Se informe através da Revista Oeste. Se você não é inscrito ainda na Revista Oeste, se inscreva no YouTube. Enquanto eles ainda podem falar, porque se vier a ditadura vai ser fechado. Então se informe antes. Ó, em jantar em sua casa, o Xandinho reúne juízes e políticos para falar de Eduardo Bolsonaro. A notícia fala assim: horas depois de negar a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Xandinho de Moraes, ofereceu um jantar a colegas da corte, a membros do governo Lula da Silva e a integrantes da cúpula do Congresso Nacional. Talvez por isso que o Hugo Mota tenha falado o que falou hoje no Congresso, né? Que no Brasil não existem presos políticos e nem exilados. Qual será a ameaça que esse Hugo Mota recebeu? Que vergonha! O encontro foi na noite dessa terça-feira, foi ontem, dia 18, conforme um ministro disse à reportagem da Oeste. A reunião se deu no próprio apartamento de Xandinho de Moraes, em Brasília. Entre os convidados estavam principalmente o vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota, do Republicanos, e Davi Alcolumbre. Gente, imagine só o que rolou nessa reunião. Porque hoje, em pronunciando-se, Hugo Mota disse, abro aspas para ele: no Brasil não existem presos políticos nem exilados. O quê? Um cara que semanas atrás estava dizendo que pautaria a anistia, o projeto da anistia, coisa e tal. Olha aí, o que será que foi dito nessa reunião ontem? Gente, a gente pode imaginar várias coisas. Agora, talvez também nessa reunião outras coisas possam ter acontecido e a gente não sabe. Por exemplo, eles podem ter falado sobre a preocupação que eles têm, né?
Tipo, pô, gente, e agora? Pode ser. Mas uma coisa com certeza eles se preocuparam. Não pode votar a anistia, porque o Hugo Mota no outro dia veio diferente, né? Pois é. Eu quero falar uma coisa pra você. Com certeza, cada ato dessa galera, cada passo que eles estão dando, tem a ver com o fato de o Eduardo Bolsonaro ter ficado nos Estados Unidos. Eles fingem que tá tudo bem, que não estão preocupados, mas com certeza o Xandinho, ele tá com o símbolo químico do cobre na mão. Ah, ele tá. Com certeza. Isso aí, bicho, ó. Tão certo quanto 1 mais 1 são 2. Com certeza o Barroso, que falou, perdeu, mas não amola, né? Ele tá com o pescoço em francês na mão. Esse aí tá com o pescoço em francês. Entendeu? Não sabe como é que é pescoço em francês? Aí depois você pesquisa na internet. Ele tá com... Quem mais que eu posso dizer que tá assim também preocupado? Ah, o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, com certeza, ele tá com a dupla silábica que sucede o co. Ele tá com a dupla da família silábica que sucede o co na mão. Ele tá, não passa nem sinal de Wi-Fi. E aí, para finalizar o Fofoca da Política de hoje, quem não se lembra do que disse o presida Lulis no último final de semana? Lulis fez a seguinte pergunta: eu quero dizer que eu queria saber quem é o pilantra. Pilantra, pra quem não sabe, é sinônimo de ladrão, né? Quem é o pilantra, ou seja, quem é o ladrão que tá sacaneando as galinhas? Eu quero saber quem é o ladrão que aumentou o preço do ovo. Bom, eu sabia, gente, que o Lula tava velho. Eu tinha consciência que ele tava velho. Mas Alzheimer, sabia que ele tava com Alzheimer. E olha só, vamos parar pra pensar aqui. Quem anda muito com ovo e com galinha e é ladrão é você, Lula. Como é que tu esqueceu disso daí? Esse foi o Fofoca da Política de hoje. Vai embora da política. Acabou? Aqui, ó. Esse é o Fofoca da Política. Ei, Fofoca da Política. Ei, Fofoca da Política.